Vamos ao painel de palestras e debates com o tema Hoje e Visão de 2022. Eu tenho aqui nossos ilustres convidados, eu vou apresentá-los. Primeiramente, temos a doutora Elaine D'Amico. Ela é do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, tem formação como cirurgiã dentista pela USP Bauru, e é especialista em saúde pública e gestão em vigilância sanitária. 30 anos de atuação na vigilância sanitária, coordenadora da fiscalização da Lei Antifumo, Lei Álcool para Menores é Proibido e Covid-19. E ao lado dela, temos mais um convidado, que é o Dr. Francisco Hideo Aoki. Ele é professor da Unicamp, possui curso de graduação em Ciências Médicas e doutorado em Ciências Médicas pela Unicamp. Atualmente é professor doutor da Unicamp, Departamento de Clínica Médica, na disciplina de Infectologia. Tem experiência na área de medicina, com ênfase em doenças infecciosas parasitárias, atuando principalmente nos seguintes temas: HIV, AIDS. E o nosso outro convidado é o Dr. Sérgio Okamoto. Ele é superintendente geral do Hospital Nipo Brasileiro, é médico do trabalho, atua no Hospital Nipo Brasileiro há quase 32 anos e atualmente, conforme eu disse, é superintendente geral da instituição, que foi inaugurada em 1988. O Hospital Nipo é mantido pela Beneficência Nipo Brasileira de São Paulo, em Kyo, e é considerado um dos maiores hospitais do Brasil, sendo uma das principais referências para quem mora nas regiões norte e leste de São Paulo e municípios vizinhos, oferecendo uma moderna estrutura de atendimento. Temos mais uma convidada, eu não sei exatamente se ela já está conectada, porque a participação dela é remota, ao vivo. O pessoal da produção só vai me confirmar. É a senhora Chieko Aoki. Só estão vendo se ela está conectada. Enquanto isso, eu vou pedir para que a doutora Elaine D'Amico faça sua apresentação. Fale um pouco sobre o Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo. Fique à vontade, então. Eu gostaria inicialmente de apresentar o que é o Centro de Vigilância Sanitária, ter uma noção da atuação deste órgão. Nós atuamos em diversos segmentos, tanto nos serviços de saúde, em estabelecimentos de serviço de saúde, área de medicamentos, de alimentos, saneantes, cosméticos, saúde do trabalhador, especificamente uma área de fiscalização da Lei Antifumo, da Lei do Álcool para Menores e, neste momento, das intercorrências da Covid-19. O Centro de Vigilância Sanitária ele teve uma atuação muito grande nesse momento de pandemia. Várias ações foram realizadas. O nosso site, que é o www.cvs.saude.sp.gov.br, tem todas as informações lá de todos os segmentos e toda a legislação necessária. E nesse momento de pandemia foram criadas várias normativas, várias recomendações, regulamentações em vários setores de atuação. A exemplo de como deveriam ser os hospitais de campanha, como deveria ser a atuação de atendimento de assistência, tanto em todos os segmentos, assistências de ambulatoriais, odontológicas, tanto o atendimento e toda a sequência do serviço funerário, como que deveria ter esse segmento nesse momento muito difícil, e vários segmentos que foram criados normativas. Todas essas ações, elas estão descritas nesse site,
e foram acompanhadas durante todo esse segmento da pandemia. Desde que o governo do estado de São Paulo criou o Centro de Contingência, que hoje ele é um comitê científico, esse centro de contingência ele foi criando regras e normativas também, sempre embasado para o que era de competência da vigilância sanitária nas suas opiniões e em todas os segmentos do que a vigilância sanitária poderia colaborar. Nesse segmento foram criadas também, dentro dessas normativas do governo, baseado em indicadores, alguns regramentos e decretos e legislações em relação ao que era necessário para cada momento, baseado em número de casos novos, números de internações, número de óbitos e todas essas questões que também elas estão bem descritas no site do governo, que é o saopaulo.sp.gov.br/plano-sp. Lá encontram-se todas as fases que foram decretadas em cada momento de acordo com esses indicadores. E essas legislações que foram criadas, foi dada à vigilância sanitária a competência de fiscalização. Então, todas as questões de cumprimento do Plano São Paulo, desde que foi criado o decreto de obrigatoriedade do uso de máscara, a vigilância sanitária tem feito essa fiscalização. E é muito importante dizer que houve uma participação muito importante da população nesse momento. Nós temos um 0800 de denúncia, que é o 0800 77 13 541, e esse 0800, ele teve de muita importância a participação da população, porque nós tivemos, nesse momento, tanto a resistência de uma parcela da população no cumprimento desses regramentos, mas também uma outra parcela da população participando, porque tinha preocupação para que logo esse momento passasse e que todo mundo ficasse protegido. Importante dizer que não era um segmento ou outro, mas eram situações para que as pessoas se mantivessem diminuído de circulação e pudesse diminuir a contaminação desse vírus. Nesse momento, até para exemplificar, nós passamos aí no final de 2020, em torno de 1.500 denúncias para o mês de março, para 55 mil denúncias. Então, houve uma participação muito importante da população, isso foi de grande valia nesse momento, e uma das situações que é importante ressaltar e que isso ficou muito evidente foram as festas clandestinas que começaram a aparecer e, de uma forma muito importante, a população foi indicando lugares e situações para que pudéssemos identificar e impedir que situações maiores de contaminação acontecessem por conta dessas aglomerações grandes, número grande de pessoas sem máscara, compartilhando copos, compartilhando narguile. Então, foi uma situação muito importante. Hoje nós estamos num momento, podemos dizer que até uns 10 dias atrás, de uma maior estabilidade, com uma abertura, então uma tentativa de volta à vida normal, com a reabertura de diversos setores. A legislação já permite que foi revogada a questão do distanciamento até este momento. É obrigatório ainda o uso de máscara e, nesse momento, somente um sinal amarelo para a questão de uma nova variante aparecendo. Então, algumas aberturas que estariam sendo dadas, voltou um passinho para trás para entender como que vai ter esse funcionamento, esse andamento desse vírus, para que a gente possa ter essa retomada acontecendo. Então, esse é um primeiro panorama e eu espero que tudo aconteça de uma forma positiva e que tudo volte a andar da forma que vinha acontecendo.
Muito obrigado, doutora Elaine D'Amico. E agora eu vou chamar a nossa convidada que vai fazer essa participação remota. Na verdade, ela estaria aqui conosco presencialmente, só que devido aos compromissos que ela teve, infelizmente não pôde estar aqui presente, mas vai participar remotamente. Vamos ver se ela já está conectada. Falaram que estava. Olá, Chieko-san. Eu não estou ouvindo o áudio. Se me der o áudio de retorno aqui, seria bacana. Tudo bom? Boa tarde. Enquanto o áudio dela não chega para mim, eu vou falar um pouco sobre a senhora Chieko Aoki. Ela é fundadora e presidente da rede Blue Tree Hotels. É formada em Direito pela Universidade de São Paulo, com cursos de administração na Universidade de Sofia, em Tóquio, e de administração hoteleira na Cornell University, dos Estados Unidos. Trabalhou em diversos lugares no mundo, como Estados Unidos, Ásia, Europa, como presidente da rede Caesar Park, como vice-chairman da Westin, a mais antiga rede hoteleira dos Estados Unidos. Então é uma grande honra tê-la aqui, com a agenda super ocupada sempre, né, Chieko-san? Eu não sei se agora o áudio seu vai chegar aqui para mim. Será que já estão me ouvindo? Agora sim! Ah, que bom! Olha, primeiro, Kendi, obrigada pela apresentação que você fez. E peço desculpa a todos, principalmente aos painelistas, por não estar presencialmente, mas eu tinha esse compromisso há muito tempo, mas eu não poderia deixar de estar com vocês sobre um assunto tão importante, né? Que falar dessas prevenções, dos cuidados que nós devemos ter, principalmente na minha área, que eu atuo com hotelaria e eventos, que foi muito, assim, teve um impacto muito grande, né? E eu ouvindo todos os médicos e todas as pessoas especialistas no assunto, estou desde o começo, vocês não estavam me vendo, mas eu estava desde o começo e eu achei um aprendizado muito importante. E obrigada pelo convite. Eu vi que todo mundo fez depoimento, eu gostaria de fazer um depoimento sobre como fomos impactados, né? Como eu disse, eu atuo em área de eventos e hotelaria, e tive um período que ficamos com o hotel fechado, e eventos, então, ficou o tempo todo parado. Só estamos voltando agora, final de ano, com muita força, acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, mas é interessante, né? Quando a gente para por um momento, até retomar, a gente leva um pouco de tempo. A gente está, assim, com as pessoas muito... ainda não conseguiu entrar no ritmo, mas eu acho isso muito normal. Mas, como eu não sou da medicina e não sabia o que fazer, a Luísa Helena Trajano, que é a presidente do grupo que eu participo, que chama Grupo Mulheres do Brasil, um dia ela acordou e falou, nossa, em março de 2020, ela falou, o que nós, como cidadãos brasileiros, podemos fazer para que a gente possa ajudar a economia, a gente possa sair dessa situação, que as pessoas parem de estar assim, morrendo, estarem tão doentes, mas péssima, porque março de 2020 foi péssimo. Então, o que nós fizemos? A única coisa que a gente poderia fazer, que nós chegamos à conclusão, era que a gente pudesse ajudar que todas as pessoas, todos os brasileiros sejam vacinados. Então, o grupo montou um time de trabalho e nós pesquisamos todas as prefeituras do Brasil. Em 3 semanas nós fizemos uma coisa incrível, quase 500 prefeituras do Brasil, junto à UBS, né? As prefeituras têm as unidades básicas de UBS, nós contactamos todas para ver se estavam faltando algum equipamento, algum material que a gente pudesse ajudar. E nós fizemos esse levantamento, todos ajudaram, minha equipe, as mulheres do Brasil inteiro, muitas empresas ajudaram, como a Drogasil, etc. Empresas japonesas também, o Mitsui Sumitomo ajudou, e várias empresas, nossos colegas, né, Jorge, o Carlos, Estados Unidos, pela DAEB, todos ajudaram. E o que conseguimos? Conseguimos levantar, e a nossa meta, até março, setembro deste ano, de conseguir que pelo menos 70% da população estivesse vacinado, e nós conseguimos. E
E como é que nós conseguimos isso? Nós nos dividimos, a gente não comprava vacina, a gente não tinha ninguém, a gente só trabalhava. E eu fui responsável por obtenção de vacinas do exterior, onde estava sobrando. Então, falei com Singapura, falei com Hong Kong, falei com os Estados Unidos, falei com Índia, com vários países. Os Estados Unidos foi muito interessante, porque mandei carta para os congressistas, mandei para a Câmara, para vice-presidente, mandei para o diretor-geral do Covid. E foi tão bacana, responderam, olha, né, a gente acha que eles recebem mesmo centenas e centenas, mas eles nos contactaram, queriam detalhes, mas enfim, não chegou a falar diretamente, por correspondente, e ele, na primeira leva, 3 milhões de doses de vacina, que não estava sobrando, mas eles nos doaram, e doaram recentemente mais 2. Então, foi assim que nós conseguimos várias empresas, né, fornecedores de vacina. Nós não compramos, mas nós pedimos ajuda para que acelerasse o envio. Então foi assim, nosso grupo, nós ficamos muito felizes, porque a nossa crença era que a gente tinha todos os protocolos, dos nossos hotéis têm protocolos rigorosíssimos de proteção, mas que o que iria realmente fazer a mudança, mudar a chave, seria com a vacina. Então, nós focamos e nós ainda continuamos trabalhando, mais de 4 mil pessoas trabalhando, conseguimos mais de 50, acho que foram 56 milhões de reais que nós conseguimos, e muita gente fazendo, a gente ajudando, foi assim. Então, a sociedade civil tem força. Então, foi uma coisa muito bacana a gente saber que a sociedade civil faz a diferença, que a sociedade civil pode, junto com o governo, juntar forças e fazer o que é possível, e não ficar de braços cruzados. Então, o pessoal do Bund, Jorge Nando Bund, que ajudou. Então, eu chamei a comunidade japonesa e falei, olha, a comunidade japonesa, nós somos todos brasileiros. Vamos ajudar o país, somos todos, né, do mesmo país. E, olha, foi uma adesão fantástica também. Então, eu acho que todos nós aprendemos que a sociedade civil precisa ser mais participativa e que a gente tem super, assim, conexões. Né? A conexão que os japoneses e que todo mundo tem é o que realmente importa, a coletividade realmente importa para fazer a diferença no país. Então, foi isso que aconteceu, nós estamos quase na fase final, né? Mas agora com esse novo tipo de vírus que surgiu, então, nós estamos tomando muito cuidado, eu tenho muito receio de abrir as coisas, e na nossa equipe a gente está fazendo com todos os cuidados, eu faço gestão de risco com bastante conservadorismo, porque é melhor a gente pecar por excesso do que chorar depois. Então, é isso que nós fizemos durante todo o período, né, do isolamento e tudo, eu tinha que fechar o hotel, ficar com a área de eventos tudo fechado. Foi difícil, foi muito difícil. Olha, tivemos que, infelizmente, cortar pessoas, né, porque com o hotel fechado, mas quem ficou realmente deu sangue. Então, estamos sobrevivendo. Eu acho que isso também é uma conquista, né? Saber que, às vezes, a gente consegue fazer o impossível, principalmente com relação à vacina, que nunca, e realmente, quando comecei, eu não acreditava não que até setembro a gente conseguiria ter tantas vacinas, né? Não a gente, quer dizer, o governo, claro que comprou, mas temos ajudado todo o processo para que os braços dos brasileiros estivessem com a vacina. Então é isso, Kendi. Se tiver mais coisa para esclarecer, estou à disposição. Muito obrigado, senhora Aoki, né, com a agenda tão ocupada, sempre tendo esse tempinho para participar aqui conosco. Nosso muito obrigado. Eu não sei se a senhora vai ter tempo de participar aqui da sessão de perguntas e respostas, né? Mesmo porque está em conexão, provavelmente, Wi-Fi, então pode cair, mas nosso muito obrigado. Enquanto isso, eu vou passar para o nosso próximo convidado, que é o Dr. Francisco Hideo Aoki. Conforme eu já apresentei anteriormente, ele vai fazer a sua apresentação. Obrigado, senhora Aoki. Muito obrigado. Eu que agradeço a quem vem, ao senhor Ishikawa, a todos os colegas com quem compartilho essa mesa.
para tratar de assunto extremamente importante, como é essa questão da Covid-19. Essa Covid-19. Nós que atuamos lá na Universidade Estadual de Campinas, na área de infectologia, temos tido uma oportunidade bastante grande de participar como um dos 16 centros de teste de vacina da Coronavac em conjunto com o Instituto Butantan. Nós somos um dos 16 centros e um dos estudos mais estressantes assim em termos de possibilidade de ter gente muito sensível à potência de se infectar, porque todos os voluntários estão sendo voluntários da área de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, enfim, fisioterapeutas, todas as pessoas que trabalham na área de saúde. E isso estressa muito e demonstra finalmente uma eficácia, ainda com os estudos ainda não terminados, uma eficácia bastante importante, com uma sensibilidade de efeitos colaterais bastante reduzida. Portanto, é uma experiência extremamente importante para o Brasil, sem dúvida, e conjuntamente com todas as outras vacinas que estão sendo testadas, que foram testadas e já estão sendo utilizadas pelo nosso país, pelo Programa Nacional de Imunizações. Eu tenho alguns slides para apresentar aqui, então eu gostaria de pedir para que colocasse uns slides para a gente poder iniciar a apresentação aqui. Ok. Então, para terem uma ideia, nós temos de população mundial vacinada cerca apenas de 1/3 da população mundial, o que significa em torno de 2,5 bilhão de pessoas. É uma quantidade ainda pequena, nós temos que avançar muito. E para terem uma ideia, já que surgiu na África uma nova variante, e na África do Sul, apenas 6,7% dessa população africana, de mais de 1,2 bilhões de habitantes, ou seja, 81 milhões, pouco mais de 81 milhões de pessoas apenas que foram vacinadas até o presente momento. Mais uma vez, demonstrando o quanto a África e países do hemisfério sul são prejudicados com relação às dificuldades econômicas e o que isso implica em muitas dificuldades relacionadas à dificuldade para vacinação. Uma outra coisa que gostaria de lembrar dos dados brasileiros é que temos mais de 22 milhões de casos aqui até dia 29 de novembro de 2021 e com mais de 614 mil óbitos no nosso país. Certamente isso poderia ter sido intensamente reduzido, esse número de óbitos no nosso país. Infelizmente, isto não ocorreu. É uma pena, mas finalmente o Programa Nacional de Imunizações começou a trabalhar mais intensamente por pressão de toda a população, por pressão dos governadores estaduais e prefeitos para que as vacinações pudessem ocorrer de maneira efetiva. Para terem uma ideia, a incidência por 100 mil habitantes aqui no país é de 10.509 da Covid, e a mortalidade por 100 mil habitantes, em média, está em 292,4 por 100 mil habitantes. Para terem uma ideia, em janeiro de 2021, nós tínhamos uma projeção de onde é que a gente poderia chegar em termos de vacinação. Para vocês observarem nesse mapa mundi, observem em vermelho praticamente o continente inteiro africano com uma dificuldade muito grande de vacinação, com início mais efetivo de vacinação a partir praticamente de 2023, se algo não for feito pela Organização Mundial de Saúde e os países mais ricos do planeta não forem um pouco mais condescendentes com essa situação, permitindo que a Organização Mundial de Saúde também possa determinar a distribuição adequada e mais equânime dessas vacinas
para esses países aí sem condições de receber essas vacinas. Quanto mais nós temos indivíduos infectados pela Covid, pelo SARS-CoV-2, muitas variantes poderão surgir. Certamente a circulação viral facilita muito a propagação e o aparecimento de variantes, o que podem dar problemas muito importantes aí para a população mundial. A população brasileira, em termos de vacinação, temos em torno de 214 milhões de habitantes, de que aqueles que tomaram pelo menos uma dose, já temos mais de 74%. Daqueles que foram totalmente imunizados, pelo menos com 2 doses, 63%. Estamos chegando próximo de um ideal de ter pelo menos 70%, 80% da população vacinada, quiçá uma quantidade maior ainda, que será muito importante para reduzir drasticamente todas essas situações de óbitos muito intensos que vimos vivendo até então. Temos mais quase 300 milhões de doses de vacina, dos mais variados tipos, tanto da Pfizer, AstraZeneca, da Coronavac, da Johnson também, e isso faz com que a gente demonstre que, quando é bem trabalhado, o Programa Nacional de Imunizações tem uma potência extremamente importante, o que pode fazer com o brasileiro, que é bastante afeito e aceita muito bem a vacinação, esteja muito acostumado com todas essas vacinações dos mais variados tipos que nós temos, pelo Programa Nacional de Imunizações, essa situação fique bastante mais tranquila. Então, a gente tem que parabenizar a população brasileira que vai em massa para ser vacinado. Isso é extremamente importante. Nós temos, infelizmente, um grupo de pessoas que não se atentam a essa necessidade, eu diria que obrigatoriedade de ordem humanitária, porque nós devemos, sim, pensar nos outros. Vacinar-se não significa só proteger-se, bem como a sua própria família, mas principalmente pensar no coletivo. Isso é fundamental. Pelo Programa Nacional de Imunizações, já em julho de 2021, o sistema de vacinação começou a decolar bastante. Ele começou a ter pelo menos 1 milhão de doses aplicadas por dia a partir de julho de 2021. Com isso, o início de queda de óbitos começou a ficar mais regular, mais constante. E em janeiro aparece a variante Gama, que produziu um grande aumento, e sendo mais infectiva que aquela cepa de Wuhan, né, lá na China, onde surgiu o primeiro SARS-CoV-2 lá. Posteriormente, se observou que a variante Delta é 100% mais transmissível que a cepa de Wuhan e 50% mais que a Gama. Isso produz um freio na transmissibilidade, principalmente por causa da vacinação acelerada, demonstrando o quanto é importante a vacinação que se faz através pelo tradicionalíssimo Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Perdão. Voltando aqui um bocadinho, no entanto, nessa situação de muita gente sem vacinar, muita gente desprotegida, a circulação viral é intensa. O vírus, quando ele faz mutações, todo o objetivo dele é fazer com que ele sobreviva. O vírus tem que sobreviver, toda a família de vírus tem que sobreviver. Todo ser vivente tem uma tendência à sobrevida. Por que ele faz mutação? Para se tornar muito mais palatável para os hospedeiros. Se eles vão produzir doença grave ou não, aí só o futuro dirá. Mas o problema é que as mutações sempre ocorrem de maneira bastante intensa quando há muita intensidade de circulação viral. Quando nós temos uma vacinação muito efetiva, e já tivemos experiências com H1N1, por exemplo, em que se fez rapidamente, em 3 meses, cerca de
80 milhões de pessoas de maior risco que foram vacinadas, nós derrubamos a transmissibilidade do HN1, que é o vírus da influenza, um vírus da gripe que estava acometendo muita gente, inclusive levando a óbito essas pessoas. E o Ômicron, que é essa nova variante, ela já tem observação de que ela tem pelo menos 2 vezes mais mutações que a variante Delta. E essas mutações aí provavelmente permitem uma maior transmissibilidade, muito maior facilidade de transmitir de um ser humano para outro. E dos estudos mais recentes, aparentemente a produção de doenças é muito mais leve ou até assintomática. Isso não significa que devamos baixar a guarda, retirando a máscara, não fazendo o distanciamento social, evitando a devida higiene que devemos fazer no nosso corpo, bem como a lavagem de mãos com água, sabonete, etc. Então, isso é fundamental que continuamos dessa maneira. Provavelmente, essa cepa, ela circulará por vários países do mundo. Já temos hoje notícia de que pelo menos 20 países já têm descoberta dessa cepa Ômicron, e não só na África, né, são cerca de 20 países. No Brasil já temos 5 diagnósticos dessa variante Ômicron aí. Então, quer dizer, isso não significa obrigatoriamente que a gente deva ficar alarmado. Devemos sim prestar atenção, tomar os devidos cuidados, os cuidados para que os eventos sejam muito cuidadosos quando realizados, obedecendo todas as técnicas para evitar a contaminação em larga escala da população de uma forma geral, que pode tentar fazer aglomerações num jogo de futebol, numa festa, numa balada, etc. Então isso pode ser bastante importante em termos de contaminação. Então, como recado final que seria importante deixar, não dá para deixar de usar máscara, de jeito nenhum e em qualquer ambiente. Devemos manter, sim, higiene constante, álcool, gel, água, sabão, sabonete e distanciamento mínimo de 1 metro, 1,5 metro por aí. Isso é fundamental para que a gente evite contaminação das populações. Trabalhar bastante potentemente na continuidade de vacinação o mais rápido possível para toda a população. Muito obrigado e ficamos à vontade aqui para posteriormente debatermos, caso haja alguma pergunta e alguma discussão. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Francisco Hideo Aoki. Bom, conforme o doutor disse, vamos tomar bastante cuidado, né? Continuem tomando cuidado para que a gente possa viver um normal melhor mais para frente, né? E agora, enquanto estamos preparando a apresentação do próximo palestrante, eu queria pedir para que vocês continuem participando, mandem mensagens pelo chat, também as perguntas que serão feitas na sessão de perguntas e respostas. Vocês mandam pelo chat, se possível coloque de qual cidade você está falando, né? E mesmo que não tenha pergunta, pode mandar mensagens à vontade, dando um oi. E nosso muito obrigado a todos que estão assistindo. E agora gostaria de convidar o nosso próximo convidado, que é o Dr. Sérgio Okamoto. Ele é superintendente geral do Hospital Nipo-Brasileiro, para fazer a sua apresentação. Ok. Boa tarde a todos. Queria dar os agradecimentos ao presidente do Queirense, o Ishikawa. E é um prazer estar aqui junto com todos esses outros palestrantes para poder passar para todos, talvez, o que nós passamos na gestão de um hospital. Mas antes de eu poder falar alguma coisa do que essa experiência, desse aprendizado que nós tivemos na pandemia, acho que eu gostaria também, antes de mostrar aos senhores, não sei se já tem a apresentação já. Bom,
A Enkyo é uma instituição já fundada há mais de 60 anos, que nasceu na necessidade de cuidar, dar assistência aos imigrantes que chegavam aqui ao Brasil. São 63 anos de trabalho, das quais tem diversas unidades e das quais o Hospital Nipo Brasileiro é uma dessas unidades da Enkyo. Temos como nossa missão sempre desejar o melhor em termos de acolhimento, tecnologia e prover sempre esse tipo de que tem de melhor na questão de atender e cumprir o melhor em termos de saúde. Visão é claro que nós queremos ser os melhores e os hospitais do Brasil, tanto do ponto de vista do paciente, dos médicos e dos nossos clientes. E os nossos valores. Nossos valores sempre como lembrando que nós temos origens do Japão, nós temos origens nipo brasileiros, né? Nós temos também o cuidado ao respeito às diversidades e o respeito aos colaboradores e a todos que estão no nosso dia a dia. Bom, o Hospital Nipo Brasil ele fica entre a zona leste e a zona norte da capital de São Paulo, praticamente vizinho à cidade de Guarulhos. Muitos confundem achando que o Hospital Nipo Brasileiro é um hospital de Guarulhos, mas não. Apesar de estar grudadinho à sua divisa, ele é um hospital da nossa capital. A nossa história é que o hospital foi construído numa área da zona leste e zona norte, há cerca de 33 anos atrás, num terreno da JAICA, onde nós adquirimos esse terreno, e construímos com o sonho de montar um hospital. 2 anos, já em 85, montamos um centro médico, chamado Centro Médico Liberdade, e em 3 anos conseguimos concretizar, montando um hospital de 33 leitos. Já em 95, já subimos para um número significativo de leitos, atendendo já em torno de 169 pacientes, e já em 2015, já multiplicamos em 100 vezes esses números de internação, já com a construção de mais 2 ou 3 torres, fazendo hoje, naquela época, um hospital de mais de 250 leitos. Bom, hoje, apesar de ter o número de leitos menor do que 2015, isso decorre da necessidade dessas adaptações que nós tivemos em 2020, decorrência da pandemia. Tivemos que montar mais unidades de internação, mais unidades de UTI, tendo que sacrificar algumas unidades de internação. Mas o hospital em si tem todas essas especialidades hoje em atividade, tanto com pronto-socorro, com todas essas especialidades, desde neurologia, a cirurgia de trauma, a cardiologia, a pediatria, ortopedia e assim por diante. É que eu tô com uma dificuldade de poder ler todas as especialidades aqui, mas está aqui devidamente colocado. Bom, como nós enfrentamos essa crise? Em fevereiro já tínhamos a necessidade, já ouvimos a história em Wuhan, que já existia uma pandemia que certamente chegaria ao Brasil. Foi montada uma comitê de crise e sempre com essa premissa que a segurança dos trabalhadores seria fundamental. Sabíamos em Wuhan que a grande dificuldade de conduzir era a falta de profissionais e os recursos humanos na época. E também, é lógico, manter a qualidade e dar o melhor que se possa dar no momento de crise. Foi feito todas as matrizes, encontramos nossas fraquezas, oportunidades e encontramos vários pontos das quais pudemos, algumas ações foram feitas para a gente poder enfrentar essas dificuldades. Tivemos que fazer toda uma reestruturação física, uma revisão de todos os processos assistenciais, decorrência dessa dificuldade de você ter 2 fluxos. Todos os protocolos de segurança tiveram que ser rediscutidos, principalmente na área de segurança, a nível de EPIs e de proteção ao ambiente. As necessidades financeiras, porque todas essas mudanças estruturais, inclusive a necessidade de jornadas duplas por falta de profissionais, para que o foco
das doenças pulmonares, que é doenças respiratórias, que é o que mais acometia essa doença, e tivemos que preparar para essa demanda que logo viraria. As estratégias de comunicações também foram fundamentais, principalmente na prevenção e a informação da população da região. E a comissão multidisciplinar também foi montado, principalmente com 2 áreas, uma exclusivamente com médicos, para que a gente pudesse extrair dos estudos, porque, se bem lembro, naquela época tinha estudo de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é lado, cada um queria falar o que estava a fim de falar, cada um queria dizer e queria ouvir o que estava a fim de ouvir, e foi uma situação extremamente crítica, principalmente para um hospital, que é a área mais importante no sentido de manter as boas práticas e fazer o que a ciência nos cobra e que tem que ser efetivado, tem que ser realizado. Outras ações foi realmente muito fortes, as ações em termos de atendimento e o cuidado com os profissionais. Nós tivemos uma situação bem crítica em decorrência da falta de profissionais nessa área, mas nós tivemos uma grata satisfação de dizer que nós tivemos uns resultados muito positivos de mais de 2.500 colaboradores, entre médicos e enfermeiros, e nós não tivemos nenhum óbito para que a gente pudesse lamentar essa situação. Então, nós entendemos que as ações de proteção e a informação e o treinamento foram extremamente efetivos. E o grande temor naquela época era um estresse. Eu costumo dizer que o estresse é quando você perde o controle da situação. A fadiga, isso acontecia. Eram jornadas de trabalho aumentadas, mas o estresse do desconhecido é que mais afetava as pessoas. Eram informações desconectadas, eram informações dizendo que os EPIs não eram eficientes e que faltariam EPIs, e que isso funcionava, que não funcionava. E as pessoas que estão na linha de frente se preocupam muito, né, se eles poderiam ficar doentes, ou pior ainda, se poderiam levar essa doença para suas famílias. Eram momentos, inclusive, que aqueles que trabalhavam não queriam mais voltar para casa, nós tivemos que encontrar alguma forma de acolhê-los em um outro local para que ele pudesse manter o seu trabalho sem se preocupar com a família que ali estava esperando todo dia na sua volta. O atendimento psicológico era extremamente importante em decorrência a própria informações que vinham todos os dias nos jornais, aquela situação de que várias pessoas estavam morrendo, aquela situação de que nada funcionava, e produzia com uma força muito grande essa sensação de que em algum momento poderia acontecer com eles. Mas isso foi muito bem trabalhado, entendemos que os profissionais que estão naquela linha sabem da sua responsabilidade, e fico com muita alegria de ver todos aqueles profissionais trabalhando de uma forma extremamente serena e bem profissional. Tivemos que monitorar todos os indicadores possíveis, isso era praticamente diário. Nós tínhamos que ver de um olho olhando os nossos estoques, os nossos suprimentos. Todos vocês ficaram sabendo da falta de neurobloqueadores, falta de neuromusculares, falta de antibióticos. Foi uma luta incessante. Equipamentos também, e era muito complexo, pois os equipamentos, não digo projetados, mas adequados para a nossa população, não era para doenças, no volume de doenças respiratórias que acabaram aparecendo. Além de que o nosso grande temor era o colapso. Nós sabíamos que em fevereiro o que mais matava os pacientes com Covid não era a doença em si, e sim o colapso do sistema de saúde. Não tínhamos como os atender todos ao mesmo tempo. Era uma transmissão muito rápida, e isso fazia com que não tivéssemos condições, tanto a nível de suprimentos como a nível de equipamentos, para dar um suporte a esses pacientes. E para agravar, os EPIs sumiram do mercado. Desapareceram, e quando aparecia, era valores exorbitantes, chegando até quase 18% a 15.000% de aumento de uma simples máscara de proteção.
Então foi um momento um tanto quanto tensos e complexos. Nossos recursos humanos foram realmente muito bem avaliados, porque ele é uma via de duas mãos, porque o próprio funcionário poderia passar por um paciente que era apenas suspeito de Covid. E de repente ele poderia ficar com Covid, porque o funcionário estava contaminado. Então, a intensa necessidade de você avaliar os funcionários, como que eles estão, se eles estão assintomáticos ou não, ou pelo simples fato de um familiar dele estar contaminado, então ele vai ter que se afastar, porque ele não vai poder levar isso para dentro da nossa instituição. Então, era um diário, todos esses indicadores, tanto na oferta de leitos que eu tenho e na demanda que estavam vindo. Isso era um diário, todos os dias, querendo saber quantos pacientes estavam chegando com doenças respiratórias. Os indicadores de contágio de funcionários também eram diários, e principalmente os indicadores de performance e de necessidade de respiradores. Para o senhor ter uma ideia, na nossa UTI, o perfil dos nossos pacientes na nossa UTI era o uso de 30% de respiradores em nossa UTI. Isso aí, a cada 3 leitos, apesar que a legislação exige 2, mas a gente utilizava 1 a cada 3 leitos, por causa do perfil do paciente. Chegamos a utilizar 95%. A UTI tinha 95 pacientes com ventiladores. Para terem uma ideia, a dificuldade que nós tínhamos de poder cuidar no meio dessa pandemia. Os indicadores de performance, sempre tentando ver se os nossos médicos estão fazendo as melhores práticas e quais são os resultados, e sempre com um parâmetro dos resultados em comparação a publicações e principalmente a EpiMed, que é o grande parâmetro de ver os resultados em relação aos hospitais do mesmo nível que o NIPO, que seria um hospital privado. Vale lembrar que o NIPO Brasil é um hospital privado que atende convênios e particulares. Então, às vezes, as pessoas entram numa seara que, em comparação ao hospital público, e a realidade no dia a dia não é bem assim, né? Nós temos que respeitar todas as situações da nossa operação para que nós tenhamos um hospital sustentável, mesmo numa situação crítica como essa. As adaptações estruturais foram bem claras, nós tivemos, de uma forma extremamente rápida, mobilizar e aumentamos de 23 a 53 leitos de UTI. Montar uma UTI é uma força que talvez os senhores não tenham ideia, né? Nós temos que ter réguas com oxigênio, com vácuo, com energia elétrica, uma forma extremamente complexa, porque é de uma grande responsabilidade a gente manter um paciente em UTI, com necessidades de UTI e sem ter condições e não ser uma UTI. Isso era uma premissa nossa, de que por mais que fosse uma situação de guerra, como as pessoas dizem, né, que vale tudo, não, nós entendemos que não podíamos negligenciar de hipótese nenhuma a qualidade e as necessidades dos pacientes. Só algumas fotos no sentido de que pegamos muitos dos apartamentos e tiveram que virar quadrilha, nós tivemos que equipar com todos os monitores, dar todo um suporte tanto elétrico como de gases, e ao mesmo tempo um recurso humano muito grande. Para os senhores terem uma ideia, isso é uma manobra muito comum na época da UTI, que chama pronar o paciente, que é movimentar ele várias vezes durante o dia. Isso era uma força-tarefa muito grande, inclusive dos profissionais de saúde, e inclusive com toda essa quantidade enorme de EPIs que eles tinham que usar cada vez que eles entravam em cada quarto. Aqui eu só queria mostrar para vocês que essa é uma curva muito conhecida, muito parecida, né, que a gente viu nos jornais, né? A primeira onda em 2020 e a segunda onda que nos pegou de surpresa. Para mostrar que realmente isso acontecia, inclusive nos hospitais privados. A segunda onda foi muito terrível, porque na primeira onda, como esperávamos que poderia haver um colapso, todas as cirurgias eletivas que poderiam ser adiadas, foram adiadas. Todos os exames foram adiados. Em 2021, achou-se que as coisas estavam mais estáveis, houve o retorno das cirurgias eletivas e nós praticamente tivemos que ter 2 hospitais ao mesmo tempo. Então, nós tínhamos 2 UTIs, 2 pronto-socorro em movimentos grandes. Diferente da primeira onda, que a UTI, o pronto-socorro de doenças não respiratórias praticamente ficaram vazios. Então deu aquela falsa impressão que tudo era mentira. Mas não, as pessoas tinham medo de ir para o hospital. Na segunda onda isso não aconteceu. E aí realmente complicou.
Nós tivemos que usar o centro cirúrgico como UTI não Covid, porque é uma área de pressões diferentes, então não daria para usar como uma UTI Covid, mas daria para usar como UTI não Covid. E tivemos que utilizar um dos nossos centros cirúrgicos e tivemos que cancelar muitas cirurgias e muitos procedimentos. Foram momentos realmente muito complicados. Aqui hoje, o que nós mais fazemos hoje é ter unidades flex, que a gente diz, né? Ela está toda equipada para ser uma UTI, tem todos os suportes necessários para ser uma UTI, mas o retorno é uma coisa complexa. Parece que a previsibilidade para nós é uma das coisas mais importantes que tem. Quando é que eu vou fechar minhas UTIs de Covid? Quando é que eu vou ter a normalidade? Eu vou dispensar dos meus intensivistas? Eu vou voltar à vida normal? Eu não sei o que vai acontecer daqui a algumas semanas. Ou daqui a alguns meses. Vem a Omicron. Então, hoje, a solução, apesar de ser extremamente cara, nós montamos estruturas que servem. Hoje, nós temos um número muito grande de crianças sendo acometidas, nós temos muitas viroses respiratórias e nós estamos com problema de vagas de crianças. E, prontamente, essa unidade já virou também uma unidade de enfermaria para crianças. E essa talvez seja o futuro dos hospitais, em tentar se ajustar o máximo possível das necessidades que possam vir. Mais uma vez, o pronto-socorro, hoje nós temos 2 pronto-socorro, 2 unidades externas para pronto-socorro, os ambulatórios e os exames são todos com fluxos separados. E a necessidade da linha do cuidado por completo. O telecovid foi uma necessidade, pois precisávamos dar, para liberar o leito e ter mais vagas, nós tínhamos que dar segurança ao médico na alta. Então, garantirmos que esse paciente ia ter uma continuidade, né, de vigilância, de monitoramento, quando ele volta para casa, dava segurança para o profissional poder dar a alta e abrir a vaga para novos pacientes que estavam vindo. Foram 53 médicos voluntários, foi muito grato ver, foi mais de 8 mil atendimentos de pacientes pós-alta que voltavam para casa, mas eram monitorados todos os dias para ver o estado geral dele. Além do mais, teve as sequelas. Né? Nós tivemos que montar um ambulatório pós-Covid, que era formado por fisioterapeutas, pneumologistas, infectos, nutricionistas, até acupuntura, que tinha muita fadiga pós-Covid. Essa necessidade fez com que a gente tivéssemos que montar uma estrutura especificamente para dar cuidado, sim, àqueles pacientes que também tinham alta. Qual foi o grande aprendizado? Que nós temos que montar hospitais flexíveis para doenças respiratórias, para doenças cardíacas, para trauma, tudo pode acontecer e nós temos que estar preparados para isso. Nós temos que ser ágeis nas tomadas de decisões. De manhã tinha um número, de tarde tinha outro número e no dia seguinte era outro número. Então, e amanhã o estoque mínimo de uma determinada medicação que duraria 3 semanas, dura 3. E nós tínhamos que ser ágil para ir atrás dessas medicações e esses equipamentos necessários. A falta de médicos intensivistas, isso foi uma realidade. Estudos de má qualidade eram intensos, eram enormes. E eu fico muito triste de saber como tem estudos, né, com conflito de interesses, politizados. E aí é triste a gente saber que a ciência começou a ser usada para esse tipo de movimento. Né? E o pior de tudo é a imprevisibilidade. É difícil sabermos para que lado, para que plano nós temos que ir quando se trata de uma pandemia do tamanho que nós enfrentamos em abril. E aí as expectativas vacina, 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 máscaras, não tem como não dizer que as máscaras funcionam, e aí o contato, seja por distanciamento, diminuir o contato, seja por distanciamento, ou seja por ambientes controlados. E a confiança na ciência. O que eu posso garantir aos senhores, salvamos muitas vidas porque fizemos o que tinha que ser feito no sentido que o conhecimento médico tinha hoje, que é saber usar os ventiladores, usar as medicações quando são necessários, usar as boas práticas e nada de ficar inventando se você não está preparado para você fazer algum estudo. Existe centro para fazerem pesquisa, existe centro para fazer estudos. Não é você pegar uma meia dúzia de casos e dizer que aquilo funciona e isso não funciona. Então, esse são momentos que passamos no hospital privado, com recursos limitados, mas que a gente entende que nesses momentos a gente tem que tomar as decisões mais rápidas possíveis, e essa foi a gestão que nós tivemos e temos tendo até o momento de quase 2 anos
de gestão de um momento tão complexo como o de agora. Muito obrigado.